Ó, seguinte, 1h11. Ó, o futebol maranhense e suas histórias são destaque no Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, volume 2. Livro aqui, ó, que está reunindo 94 pequenas e longas passagens curiosas pelo futebol do Maranhão. E ao vivo a gente recebe aqui o autor do livro, escritor Hugo Saraiva. Hugo, muito boa tarde primeiramente, seja bem-vindo ao Esporte novamente. E queria agradecer a sua presença, eu sei que está corrida aí a agenda, essa questão de lançamento e tal, mas queria te agradecer e desejar mais uma vez, né? Seja bem-vindo aqui à Tela do Esporte. Obrigado, Thiago. Desculpa, Vinícius, estou voltando do outro programa, confunde. Obrigado pelo espaço, né? Porque é difícil lançar livro aqui em São Luís, ainda mais achar espaço para mostrar esse produto, né? Que ele seja visível. Então, obrigado pelo espaço. Certo. O Hugo já veio aqui, né? Eu lembro você, se você que acompanha o esporte, ele já esteve aqui na Tela do Esporte para falar sobre outro livro, né? No caso, no ano passado, e agora a gente está aqui, ó, com o volume 2, mais de 90 histórias que contam, né, essas passagens longas, curtas e longas do futebol maranhense. Então, eu queria ver como é que foi o processo de pesquisa e de desenvolvimento desse livro. O livro ele é uma continuação do primeiro, né? Do ano passado, Pequenas Histórias, onde eu selecionei 94 passagens curtas, outras mais longas, como eu sempre falo, do que de melhor e do que de pior aconteceu dentro do futebol maranhense. É claro que para condensar 200 histórias é quase que impossível em uma única publicação. Então eu resolvi separar, colocar agora 94 novas histórias, onde eu conto desde, por exemplo, a chegada do futebol aqui com o Nilzinho Santos, até o último fato bem assim, pitoresco, que foi deste ano, no jogo Imperatriz, na abertura do Campeonato Maranhense, quando um torcedor, que era foragido da polícia, foi preso dentro do estádio por um policial paisano. Então eu selecionei 94 novas histórias, onde eu trago isso, eu falo sobre como foi fundado em detalhes, Sampaio, Moto, Maranhão, Ferroviário, Tupã. Eu conto passagens de grandes craques do futebol nacional aqui em São Luís, como Pelé, início de carreira e já consagrado. Sim. Canhoteiro, revelado aqui no futebol maranhense, ele voltou já consagrado para enfrentar, inclusive, o próprio motoclube onde ele foi revelado, né? Eu falo sobre a história dos mascotes, os termos Bolívia Querida, Papão do Norte, Demolidor de Catarse, como nasceram esses termos, né? Eu falo sobre a criação dos mascotes, passagens da seleção brasileira aqui em São Luís, enfim, são 94 passagens bem interessantes que o torcedor tem certeza que vai gostar. Com certeza, a gente está vendo, cara, eu acho assim, de extrema importância esse tipo de lançamento, esse tipo de obra que fala sobre o nosso esporte, porque, eu não sei se você concorda comigo, Hugo, mas hoje, principalmente os jovens, né? Eu sei que eu me enquadro nos jovens, eu sou muito novo, mas a grande maioria dos jovens, eles não conhecem a nossa história, não conhecem a história local. Geralmente os jovens, eles conhecem de conteúdo de fora, gostam de futebol, às vezes gostam de uma Champions League, por exemplo. Eu não estou dizendo que não pode gostar, né? Mas aqui, o nosso futebol tem tantas histórias bonitas, tem tanta coisa que dá pra gente aproveitar e que, infelizmente, até por parte dos clubes, hoje não é resgatada. A gente tem meio que, hoje você apaga aquele registro, né, e sem nenhum tipo de remorso. Então, é extremamente importante de hoje, você que assiste o esporte, que tem um público jovem alto também, que conheça esse tipo de obra, até pra gente entender o que foi o Sampaio, como é que surgiu, o que representa hoje, porque às vezes a gente vê um idoso falando, alguém mais velho, e o pessoal pensa, nossa, deve ser besteira, né? Mas tem muita coisa por trás, né? Tem, com certeza. O futebol maranhense ele é rico. Tanto que esse livro está em 2 edições, aí eu culpo, né? É uma forma até de brincar, a grandeza do futebol maranhense. Ele é tão rico que não dá para trabalhar isso em apenas um livro, né? Inclusive vem um 3º volume futuramente, do Pequenas Histórias, que é uma série, né, que eu estou fazendo, mediante a esse vasto material que a gente tem aqui do futebol maranhense. E é importante o torcedor... Poxa, eu lembro que na época do Neymar, o cara que era flamenguista, palmeirense, corintiano, ele gostava de ver o Santos. Sim. Então isso não impedia da gente admirar um bom futebol, mas não tem um porquê a gente não torcer pelos clubes locais, né? Acho que é importante a gente, até para manter a história, a tradição desses clubes, né? Que passa de avô pro pai, agora pro filho. É importante a gente também se apegar aos clubes locais, é muito importante isso. Isso, exatamente. Como eu falei, não é que seja proibido, né, você gostar, não tem problema nenhum, né, você gostar um pouco. Mas, poxa, a sensação é totalmente diferente, né? Eu sou um caso, como eu nasci no interior, então a TV da capital não chega com facilidade. Então, o que eu tinha contato? Com Flamengo, Vasco, Palmeiras, tanto que eu torcia para o Palmeiras. Por um descuido, assim, de rota, eu liguei no AM um dia de domingo e conheci o Maranhão Atlético Clube. E comecei a gostar do futebol maranhense. Tanto que eu acho que eu sou o único caso do mundo que torci pelos 4 grandes da capital, de uma capital. Comecei a gostar do Maranhão, simpatizei com o Moto, mas virei boliviano. Quer dizer, eu não deixei de prestigiar o que é nosso.
Então hoje o seu coração é tricolor. Boliviano, graças a Deus. Mas eu torço quando o Moto está para subir, eu torço. Claro. Quando o Maranhão está para subir, agora que foi o caso, torci. Mas na hora do vamos ver, Bolívia querida, com certeza. É Bolívia querida. Com certeza. Igual Moisés Lopes lá em cima, torcedor da Bolívia querida. Ó, seguinte, esse livro ele reúne, são 96 contos, né? 94 contos. E, cara, tem passagens muito interessantes. Eu já acompanhei, né, o volume que foi lançado no ano passado. E, ó, uma curiosidade aqui. O primeiro árbitro a dirigir uma partida de futebol maranhense foi o inglês Jasper Mowell, é isso? Exatamente. Ela é gerente do Buff Line, que apitou o primeiro jogo realizado em São Luís, reunindo equipes do Blue and White e o Black and Red. Porque quando o futebol veio para o Maranhão, veio Ozinho Santos. Sim. Ele era filho de industrial, foi estudar na Inglaterra. Quando ele voltou, ele trouxe bola, chuteira, apito, livro de regra. E, basicamente, os jogadores que começaram o futebol maranhense eram pessoal da fábrica Santa Isabel, que hoje não existe mais. Sim. E muitos deles eram de fora e trabalhavam aqui, eram até de fora do Brasil. Entendi. Então a gente tinha muita interferência, não, a importação desses estrangeiros da origem do futebol. Tem outra história também curiosa aqui, ó. Um conto curioso, na verdade. Entre os anos de 1922 e 1927, os torcedores do futebol em São Luís eram chamados de trovoadas. Por que trovoadas? Não faço ideia, né? Eu acho que é mais ou menos como a gente fala de torcida organizada, devia ser mais ou menos isso, aficionada, apaixonada, devia ser mais ou menos por isso. Mas é interessante, são essas coisas que fazem parte, né, da história mesmo. Exatamente. E assim, pesquisando superficialmente, né, eu já, nesse período que a gente está aqui trabalhando com jornalismo e tal, eu gosto muito de fazer matérias contando, por exemplo, falando da origem dos clubes, e algo que eu só fui saber recente era que o motoclube, por exemplo, ele, na sua fundação, ele era verde, né? Exatamente. E depois que ele passou para as cores... E assim, eu desconhecia isso totalmente. Porque um dos fundadores do Moto na época, o Motoclube nasceu como clube de motociclismo. Sim. E aí ele começou a ramificar o departamento de vôlei, basquete e veio o futebol. E o presidente na época ele era torcedor do Palmeiras. E colocou as cores verde e branco do Palmeiras. Verde e branco do Palmeiras. Aí depois, com uma tentativa de popularizar mais, é que virou rubro-negro. Pelas cores do Flamengo. E assim, como eu te falei, né? Eu só fui saber disso recente. E olha que eu pesquisei, ainda mais tem gente que não faz ideia disso. Aqui a gente tem várias histórias, tem a questão da fundação do Sampaio Corrêa, né? Aqui tem a foto do Nilzinho Santos, que hoje tem o estádio municipal Nilzinho Santos, que fica aqui na Vila Passos. E, cara, é impressionante. Assim, e tem vários ícones, né? Que fizeram parte da história do nosso esporte e que hoje são homenageados. Por exemplo, ele falou do Canhoteiro, hoje tem um complexo esportivo Canhoteiro, isso, onde fica localizado o estádio Nilzinho Santos, o estádio Castelão, perdão. Então, assim, é bem legal, vou até mostrar aqui para vocês. Cara, recomendo demais esse tipo de conteúdo. Inclusive, esse é o seu, viu? Esse é o meu? Com então, certeza. Já vou pedir para ele escrever uma dedicação ali para mim, que tá... Certamente eu vou começar a estudar, porque eu sou aficionado para essa história. Inclusive, eu acompanho o blog acompanhava, exatamente, o blog do Hugo Saraiva. Ele tem uma página na internet que fala sobre isso. E algumas matérias que a gente fez aqui, tá, Hugo? Eu peguei imagens e informações do seu blog. Então, cara, queria te parabenizar por esse trabalho. Eu sei que é muito complicado. Para quem não sabe, tá, gente? O Hugo, ele é também professor e, detalhe, ele leciona em 4 escolas, né, daqui só de São Luís ou da região metropolitana? Metropolitana. Ou seja, de toda a grande ilha. E, cara, como é que tira tempo para fazer algo tão profundo e tão trabalhado como esse? Porque como eu falei, eu gosto não só do Sampaio Corrêa, eu não me limito ao meu clube. Então eu sempre pego o material, eu encontro alguma informação do moto, eu vou guardando. Por exemplo, esse livro ele demorou até relativamente pouco tempo, foram 8 meses, o livro, desde o projeto, a parte de pesquisa e escrever, ele demorou 8 meses. Sim. Mas tem livro que demora mais, por exemplo, o Almanaque dos Clubes Menores, onde eu falei sobre Ferroviário, Tupã, Graça Aranha, Ícaro, Vitória do Mar, foram 10 anos, ali foi mais. Porque ali é um trabalho de quebra-cabeça, de pesquisar, não se conformar com a primeira opinião, com a primeira história, a primeira fonte, então vai procurar outra para confrontar. Então isso foi relativamente mais rápido porque eu já tinha o material quase que pronto. Sim. Foi mais organizar o livro e complementar com algumas pesquisas, tá? Então tudo que eu vou, até o meu material do blog, tudo eu tenho guardado, entrevista, eu tenho muito material ainda inédito que eu utilizo nesses livros. Entendi. E aqui tem, inclusive, a gente trouxe, né, sobre essa história do Maranhão Atlético, tem a inauguração do CT do Parque Valério Monteiro, que fica ali na região da Coama, e traz em destaque aqui no livro. O Moisés está falando lá em cima, nosso diretor de imagem, que ele lembra do Ferroviário.
aqui da Tem capital. falando sobre a história do Ferroviário. Então, viu, Moisés? Chegou aí em jogo do Ferroviário, Moisés? Aham. Foi? Diz que ele chegou aí em jogo do Ferroviário. Boa. A gente que é mais novo, a gente não lembra, né? Eu, particularmente, não acredito que não cheguei a ver, mas já estudei. O Ferroviário voltou depois. Ele foi até a década de 80, depois deu uma pausa, voltou até 2000. Foi 98 a 2000, foi a última passagem do Ferroviário, do Ferroviário no profissionalismo. E assim, aqui tem também sobre a Sociedade Esportiva Tupã, que é da Madre Deus, né? Isso, surgiu exatamente. aqui na Madre Deus. Tinha um que era da Coab, era o Expressinho. Também está no livro, conto a origem do Expressinho. E agora, para vocês que muita gente vê eu falando aqui, né, diariamente sobre a questão desses times, por exemplo, tem o Ferroviário, tem o Tupã, Ferroviário não, o Expressinho tem o Tupã, e inclusive no começo da Série B do Campeonato Maranhense eu falei que eles estão jogando em outros lugares, né, ou seja, fazendo parcerias com prefeituras e tal. Como é que você vê esse processo como alguém que estuda história? Acha que né? Prejudica? Para mim o Expressinho é da Coab, o Furacão da Coab, não vai deixar de ser. Eu conheço muitos torcedores na Coab que falam, o Expressinho é daqui, nasceu e vai morrer aqui, independente se ele estiver jogando em outra prefeitura, ele é daqui. Descaracteriza um pouco, né? Mas a gente sabe como é difícil fazer futebol profissional, se não tiver parceria, se não tiver dinheiro, é difícil. Então é uma alternativa para sobreviver, né? A gente não dá para julgar, mas no coração dos torcedores, a gente sabe que a gente ainda gosta do Expressinho, por exemplo, da Coab. Claro, como ficou conhecido. Olha essa aqui, Moisés. Zebra no Maracanã, Flamengo empata em casa com o Motoclube em 1983, duelo de rubro-negros, viu? Mas o Moto ganhou do Botafogo lá dentro. Nesse mesmo ano? Tá no livro. Oh, cara, impressionante. Certamente você aprofunda aqui sobre a questão do brasileiro, né? Que a gente teve uma campanha histórica, inclusive o Maranhão Atlético foi um dos melhores colocados, né? Que foi o Maranhense que teve o recorde, se não me engano foi o Maranhão ou o Sampaio Corrêa, enfim. Mas tem muita coisa, como eu falei, né? São anos e anos de história que estão reunidas aqui dentro desse livro e um trabalho de uma pesquisa, de fontes, de pessoas que viveram de perto essas histórias que vão né, de histórias informativas a mirabolantes, mas de qualquer forma fazem parte do folclore do futebol maranhense e de fato é impressionante. E detalhe, né? Outros lançamentos estão vindo pela frente, né, Hugo? Eu ia falar isso agora. De spoiler, né, pra gente. Boa. Eu tenho ainda alguns livros ainda por publicar, mas para o próximo ano já é certeza, tanto que eu já comecei o trabalho, né? Meu próximo livro se chamará Sampaio Corrêa Grandes Conquistas, onde eu vou falar com detalhes sobre 7 títulos importantes. Brasileirinho de 72, que foi o primeiro título a nível nacional do futebol do Maranhão. Eu vou falar sobre o Pentacampeonato Maranhense, Brasileiro da Série C de 97, Copa Norte, a Conmebol, apesar de não ter sido um título, foi um título em terceiro lugar muito importante para o futebol maranhense, sim. A Série D de 2012 e a Copa do Nordeste de 2018. Então eu conto com detalhes, com riqueza de detalhes sobre cada título desse. Então Sampaio Corrêa Grandes Conquistas, para outubro do próximo ano, será lançado. E ainda tem uma biografia sobre o craque Hamilton, que está parado, estou em fase de conclusão ainda. E futuramente vou lançar um livro em 2 edições, os 100 maiores craques do futebol maranhense. Entendi. Então, eu queria também ver com você, como eu falei, né? A gente tem hoje, e eu queria que isso fosse melhor explorado, eu falo disso por parte não só dos clubes, mas de quem administra o futebol maranhense. Eu queria que muito que tivesse um espaço, Hugo, por exemplo, aqui em São Luís, que a gente fosse, né, o torcedor fosse, e ele pudesse ver em detalhes parte dessas histórias. Tem um projeto do museu. Exatamente. Inclusive eu faço parte de um grupo que está com um projeto sobre o Museu do Futebol. Nossa, seria extremamente importante, né? Porque as pessoas iam e... Nossa, isso aqui foi... Eu tenho um trabalho que eu ainda pretendo colocar de pé, não sei se eu vou conseguir, tentar levar as escolas públicas para o estádio. Porque é visível, a média de público cai a cada ano, o desinteresse cai a cada ano. Então, se a gente não renovar o torcedor, infelizmente daqui a pouco a gente não vai ter torcedor mais. Então acho que a gente precisa investir hoje para colher o fruto amanhã com essa nova geração. A gente tem que pensar de fato a longo prazo, né? Porque beleza, você é apaixonado por futebol, eu sou apaixonado por futebol, mas certo, tem outras modalidades surgindo aí, né? Tem parte do mercado invadindo e a gente pode perder aquilo que, na minha opinião, é o que a gente... um dos itens, né, que a gente mais tem valioso, que é justamente futebol. E essas histórias, né? Então, cara, eu não sabia desse projeto, parabéns aí por... ainda tento fazer isso, né? É difícil, cara, a gente sabe da resistência. Tudo relacionado ao esporte, aqui no Maranhão é bem complicado. É complicado. Futebol, então, é bem complicado.
Mas, a enfim, média de público é baixa, acho que não custaria, né, uma iniciativa da própria federação, destinar 3 mil ingressos para as escolas públicas, não custaria, já tem um prejuízo mesmo. É verdade. E assim, pelo menos, não dizendo que você não vai conseguir, tá? Eu vou torcer para que consiga, mas se não conseguir, já estimula pelo menos esse debate, né? Claro, Para trazer essa importância de você valorizar o esporte local, valorizar aquilo que é daqui. Pô, eu falo para vocês, né? Você que é uma criança, de repente, e não conhece parte da história, se a gente tivesse uma participação pública, privada, para a gente ter esse livro de fácil acesso, até de graça, né, para os jovens, crianças, adolescentes, para que tiver, por exemplo, a gente vai fazer um projeto desse, a gente vai tentar levar as crianças para o estádio. Já pensou se a gente distribuísse um almanaque desse para cada criança que entrasse? Né? Tipo, eu sei que é bem complicado, né? Eu falo de questão até de produção, né? Mas assim, pensa no impacto que isso teria, né, de médio a longo prazo, as pessoas buscando esse interesse para o futebol. Porque é difícil, né? Não há investimento, isso aí é uma regra. Né? Mas é assim, cada um fazendo a sua parte, né? Acho que é o mais importante a gente deixar, como foi bem dito, uma semente já. Por exemplo, eu trabalho em escolas públicas. Por regra, e é o carro-chefe da educação física, né, o famoso torneio interclasse das escolas, todo o torneio interclasse meu é por obrigação, todas as salas terem nome de clubes maranhenses. Então eu faço um trabalho, eu explico o que é o ferroviário, qual a importância dele, a história da Refesa, a estrada de ferro, o que é o Tupã, como nasceu, o que é a Madre Deus, onde o Tupã nasceu. Então eu faço, além de denominar como clubes maranhenses, todas as salas que jogam, eu faço um trabalho explicando a importância desses, da Refesa, da Madre Deus, para a cultura maranhense. Então o trabalho que eu faço é aquilo que eu falei, cada um fazendo a sua parte. Se todo mundo fizesse, né? Para ver se a gente colhe um torcedor novo lá na frente, né? Uma geração nova. Exatamente. A gente estava conversando aqui em off sobre a questão dessas fontes, né? Você certamente tem várias pessoas que viveram de perto essas histórias, mas tem alguns casos que a gente poderia explorar, mas é bem complicado, né? Tipo, ele estava me falando que ele pretende lançar um livro sobre histórias de clubes do interior do estado, mas aí já é algo mais complicado, né? Porque precisaria de uma pesquisa aprofundada em loco, precisariam de fontes, né? Que acompanharam de perto, em determinado tempo, esses clubes, mas quem sabe pode sair do papel também, né, Hugo? É complicado porque, no caso de falar sobre clubes do interior, querendo ou não, é preciso estar lá. Preciso ter contato com torcedores, com dirigentes, e esses caras estão lá. Então, é um trabalho um pouquinho mais complicado, mas não é impossível, né? É como eu falo, grande parte, por exemplo, do pessoal que fundou o Imperatriz, o Bacabal, o Pinheiro, é um pessoal que já está de bastante idade. Então, se não for feito um trabalho agora para resgatar a memória desses clubes, aí vai ficar realmente impossível, porque não há nada, assim, não há um acervo muito consistente de registro da fundação desses clubes, da história desses clubes. Então, se não for feito agora, infelizmente é uma parte da história que vai ser perdida. Exatamente. Então, tá aqui, ó, reforçar aqui novamente, ó, Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, são 94 histórias entre contos, né, entre curtas e longas passagens, que falam, né, um pouquinho sobre esse folclore do futebol maranhense, essa história que, infelizmente, a gente não tem esse incentivo para guardar. O Hugo faz a parte dele, que é trazer à tona esses contos, essas curiosidades do futebol local. Então, eu agradeço aqui, Hugo. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Pelo amor de Deus, eu que agradeço. E a casa está sempre aberta em futuros lançamentos, em obras. A gente vai te receber aqui com muito carinho. Eu que agradeço pelo espaço. Volto a dizer, é difícil fazer um trabalho desse. Os 3 últimos livros são por editora, mas mesmo assim tem que tirar uma parte do bolso. É um trabalho mesmo por querer deixar um legado. Isso aí é o mais importante para o torcedor. Então, obrigado pelo espaço. A quem interessar, posso deixar o... Pode deixar, pode ficar à vontade. Pode deixar aqui, né? A quem interessar, o livro ele está vendo a partir de hoje na livraria AMEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes do São Luís Shopping. Então, quem quiser, quem tiver interesse, né, quem interessar, o livro está à disposição lá, fez uma tiragem bacana. Hoje o torcedor ele pode encontrar uma tiragem um pouco maior, porque os outros esgotavam muito rápido, né? Muita venda para fora, né? Tem muito maranhense fora. Então, quem interessar, o livro está à venda na Meia, ao preço simbólico de R$60, para adquirir um trabalho que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com certeza. Perfeito. Então tá aqui. A partir de hoje, esse livro já vai ser lançado, né? E você pode, claro, adquirir. E a gente agradece aqui o trabalho do Hugo, tá bom?
Ó, 1h31, já estamos de volta para todo o Maranhão a partir desse momento. Desde já, quero agradecer a você que está acompanhando a gente agora ao vivo em todo o estado. A gente segue com o esporte e depois do esporte a gente volta com o Balanço Geral que segue até as 3h30 da tarde.